está na igreja cultuando ao Senhor, nosso Deus. E nessa oportunidade eu quero agradecer ao Senhor Jesus, quero agradecer ao nosso irmão Diácono Joaldo, líder de missões, a qual me dirigiu o convite para estar aqui nessa noite. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, usando o irmão, usando a equipe de missões aqui da congregação para pregar o Evangelho nesse bairro. Também agradeço ao pastor Milton pela confiança que me foi concedida para estar transmitindo a palavra do Senhor, nosso Deus. Reconheço que o Espírito Santo tem nos edificado, reconheço que o Senhor tem nos alimentado através da sua graça, através da sua palavra, por intermédio dos louvores, dos testemunhos, mas o Senhor tem muito mais para falar aos nossos corações aqui nessa noite. Por isso eu convido a amada igreja para abrir as vossas Bíblias, por gentileza. Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Visto que estamos em um culto de missões, nós iremos trazer uma palavra da parte do Senhor sobre missões. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Toda a igreja, versículo 7, por gentileza. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Podemos sentar, amada igreja, glorificando o santo nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O Jesus Cristo Todo-Poderoso, como eu costumo dizer, né? Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missões está no coração do Senhor nosso Deus. Ele é aquele que demonstrou a maior prova de missão ao enviar o Senhor Jesus Cristo a este mundo, como está escrito no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei onde você se encontrava, onde você teve a oportunidade de ouvir a primeira vez sobre a mensagem de salvação. Eu não sei o que você estava fazendo, eu não sei em qual circunstância você se encontrava, eu não sei em qual situação você se encontrava, eu não sei se você teve encontro com Jesus em um leito de enfermidade, eu não sei se você estava enfrentando alguma luta no casamento, outra vez em uma casa de recuperação, eu não sei se você lutava contra a depressão, eu não sei qual era o mal que estava sobre a sua vida, mas uma coisa eu sei: Deus olhou para você com um sentimento de misericórdia e providenciou um meio para que você tivesse a oportunidade de ouvir e falar desse amor. Eu não sei se o Senhor usou um pregador, uma pregadora, eu não sei se foi através de um louvor, eu não sei se foi através de um folheto evangélico como esse, eu não sei se foi uma criança que te evangelizou, eu não sei se foi um adulto, eu não sei se você sentiu um toque do Espírito Santo em sonhos, em profecias, alguém falando com você, mas uma coisa eu sei, eu tenho convicção: não foi carne nem sangue que revelou a sua necessidade, mas foi o Espírito Santo que viu onde você estava, viu o que você enfrentava e enviou a mensagem de salvação para você. E hoje você é uma nova criatura, e uma vez sendo nova criatura,
sendo um novo homem, uma nova mulher, Deus conta com você para levar a obra missionária adiante. Deus não conta com Miguel, Deus não conta com Gabriel, Deus não conta com querubins, Deus não conta com serafins, Deus não conta com os anjos lá no céu para essa missão. Inclusive diz a Bíblia, né, que os anjos até desejam realizar essa missão da obra missionária, mas ela foi destinada a nós, Igreja do Senhor Jesus. Quem pregou o Evangelho durante essa semana? Através das redes sociais, orando, pregando. Quem aqui? Quem pregou o Evangelho essa semana? Quem pregou, levanta a mão. Quem pregou o Evangelho? Não desperdice a oportunidade. Você pode pregar através das redes sociais, você pode pregar através do seu testemunho, você pode pregar através do folheto da palavra de Deus. Amados irmãos, os irmãos estão me ouvindo bem? Antes de iniciarmos a pregação, precisamente dita, aqui na carta de Timóteo, eu quero falar para os irmãos que eu sou fruto de uma obra missionária. Sim, Deus me resgatou. Eu morava na cidade de Nanuque, Minas Gerais, perto de Teoflotônio, depois de Valadares, e ali, sem conhecer Jesus Cristo, me envolvi logo cedo com os vícios, usando vários tipos de entorpecente. Não conhecia Jesus, me ofereceram bebida alcoólica, eu experimentei, me ofereceram cigarro, eu experimentei, me ofereceram drogas, eu experimentei, me ofereceram cola de sapateiro, eu experimentei, me ofereceram uma droga na época chamada de loló, eu experimentei, e fui me envolvendo no pecado. Me envolvi em várias prisões, pequenos roubos, brigas, fazia parte de uma gangue, até que, infelizmente, me envolvi em um homicídio, e ali na cidade de Nanuque, eu fui condenado a pena de 12 anos de prisão, em regime fechado. Tentei fugir várias vezes, mesmo na prisão, ainda continuava usando drogas, até que o Senhor começou a enviar naquela prisão irmãos que serviam a Deus na igreja batista, irmãos que serviam a Deus na igreja quadrangular, irmãos que serviam a Deus na igreja maranata, e irmãos que serviam a Deus na igreja Assembleia de Deus. E ali eu tive a oportunidade de ouvir falar que existe um Deus no céu que transforma, aleluia, o mais miserável pecador em uma nova criatura. Ali eu dei crédito à palavra do Senhor. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu recebi inúmeras oportunidades por parte da justiça. Estou resumindo aqui. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, o Senhor não só me tirou ali antes do tempo predito pelas autoridades da terra. Inclusive, irmãos, se haver necessidade, a gente tem como provar, tem os processos. Mas o Senhor limpou meu nome no tribunal de Nanuque, o Senhor limpou meu nome no tribunal de Belo Horizonte, o Senhor limpou meu nome no superior Tribunal de Justiça maior do Brasil, que fica em Brasília. E hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, não devo nada para a Polícia Civil, não devo nada para a Polícia Militar, não devo nada para a Polícia Federal, não devo nada para a Justiça da Terra. Por quê? Porque o Deus que criou os céus e a terra, oh aleluia, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cadê aqueles que saíram das trevas e já estão na luz? Levanta a mão aí, você pode levantar a mão e dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor também me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ali na cidade de Nanuque, o Senhor realizou uma grande obra na minha vida. Atuei como missionário na cidade de Nanuque. Atuei como missionário na cidade de Tabatã, fundando igrejas. Atuei como missionário na cidade de Pouso da Mata, Bahia, Tabatã, Bahia. Atuei como missionário em Mucuri, Bahia. Atuei como missionário em Nova Viçosa, Bahia. Quem aqui já ouviu falar ou já esteve lá? Cadê? Alguém aqui já ouviu falar? Vida no sul da Bahia. Atuei como missionário em Pedro Canal, estado do Espírito Santo. Atuei como missionário em Vitória, Nova Carapina 2. Fiz a obra do Senhor também na capital, Vitória. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
refletir por onde o Senhor tem me levado, eu tenho dito que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Amados irmãos, agora vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 6. Nessa noite, amada igreja, eu quero pregar a palavra do Senhor nosso Deus, submissa ao tema, o legado que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. Vamos repetir? Pode decorar para ficar bem lido aqui. Vou falando, você vai repetindo. O legado que o apóstolo Paulo deixou para a igreja. Quem pode glorificar o santo nome de Jesus? Quem era o apóstolo Paulo? Considerado o príncipe dos pregadores. O apóstolo Paulo, um homem que outrora se tornou o maior perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, que nos deixou um legado muito grande, referência de alguém que temia a Deus, referência de alguém que orava, referência de alguém que jejuava, referência de alguém que plantava igrejas, referência de alguém que fazia a obra de Deus. Quantas pregações nós já ouvimos sobre o apóstolo Paulo? Quantos estudos bíblicos sobre o apóstolo Paulo? Quantas palestras sobre o apóstolo Paulo? Quantas vezes Deus já falou com você, meu irmão, minha irmã, através da vida do apóstolo Paulo? Quantas vezes você já foi tocado pelo Espírito Santo lendo as cartas do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo que escreveu 13 cartas. Quando que começa a história do apóstolo Paulo? Diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ele discipulou 12 apóstolos por cerca de 3 anos e meio. Porém chegou o momento desses apóstolos, porém chegou o momento de Jesus subir ao céu, como diz a Bíblia, né? Tudo que estava escrito sobre Jesus se cumpriu. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi julgado, ele foi preso, ele apanhou, levou chicotada, sobre ele inúmeras hemorragias, foi morto, trocaram ele por Barrabás. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos, dando as últimas instruções. Atos capítulo 1, diz a Bíblia que Jesus dá as últimas instruções para os apóstolos, sobe para o céu. Ali inicia a obra missionária por parte dos apóstolos. Capítulo 2, os apóstolos são batizados com o Espírito Santo. Capítulo 3, Pedro e João, 3 horas da tarde, decidem irem para o templo, chamado Porta Formosa, buscarem a presença de Deus. Porque se o crente quiser vencer o pecado, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser vencer o mundo, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser vencer o diabo, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser vencer a fofoca, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser vencer a figueira espiritual, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser ver portas abertas, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser ganhar pela causa da justiça, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser ver a igreja cheia de novos convertidos, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser ser usado nas mãos do Senhor, tem que buscar a presença de Deus. Se o crente quiser ter uma ferramenta nas mãos do Senhor, tem que buscar a presença de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse para os apóstolos: estarei convosco todos os dias. Oh, aleluia! Ele está com você, meu irmão, minha irmã. Ele está com você na sua casa, ele está aqui. Ele está com você no seu trabalho, é dentro do ônibus, é na rua. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, bendito seja o nome de Jesus. Não foi Paulo que falou, não foi João que falou, não foi Pedro que falou, foi Jesus que te fez a promessa: eu estarei convosco todos os dias. Sabe aquele arrepio que você sente no Espírito? Inclusive nós falamos hoje na escola dominical. Oh glória, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença do Espírito Santo querendo te encher, querendo te capacitar. Porque crente vazio, ele vai ter dificuldade para fazer a obra missionária, mas o crente cheio do
do Espírito Santo, quando ele sai da casa dele e coloca os pés na rua, os demônios já começam a ficar preocupados. Lá vem um crente doido, lá vem uma crente doida, lá vem um crente cheio do Espírito Santo, porque o que expulsa crente não é nossa oratória, não é nossa beleza, mas sim a presença, a presença, a presença. Quem está cheio da presença, quem está cheio da presença, oh, bendito seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João, usados por Deus. Capítulo 4, João e Pedro são levados para a prisão. E diz a Bíblia Sagrada que a igreja prosperou. Diz a palavra de Deus que houve a necessidade de separar diáconos. Foi separado então 7 diáconos. Desses 7, um se destacou. Quem se recorda o nome desse diácono que destacou, que foi morto a pedradas? Estevão. Ele é conhecido como o primeiro mártir da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo. Ele pregava: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o profeta que Moisés falou, porque Moisés disse: o Senhor levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, a esse vocês devem dar ouvido. Era o diácono Estevão pregando, mas vocês mataram, vocês crucificaram. E então eles acusaram Estevão de blasfêmia, acusaram Estevão de estar falando o nome do Senhor em vão, e apedrejaram Estevão, e Estevão morreu apedrejado. Infelizmente, irmãos, às vezes na hora da luta, quando alguém está falando mal de nós, vem aquela tentação de querer amaldiçoar, de querer processar, de querer ir para a mão, de querer brigar. Mas o Senhor nos ensina através do exemplo do diácono Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a Bíblia Sagrada que ele olhou para o céu e disse: Senhor, perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão conclui dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mataram Estevão. Talvez o diabo bateu palmas, talvez o diabo imaginou: agora eu acabo com eles. E diz a Bíblia que naquele dia havia um jovem sendo testemunho da morte de Estevão, concordando com a morte de Estevão. O nome dele era Saulo de Tarso, também chamado de Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, nome judeu. Paulo de Tarso, nome romano, porque era normal naquela época a pessoa possuir dupla cidadania. E a palavra do Senhor nos diz, do capítulo 6, pulamos para o capítulo 9, diz a Bíblia Sagrada que esse Saulo de Tarso, ele se tornou como uma fera selvagem. Ele não suportava ouvir o nome de Jesus de Nazaré, porque para ele Jesus Cristo era um impostor, era um falso Messias, era um falso profeta. Ele não suportava ouvir a voz, ele não suportava ouvir falar sobre Pedro, sobre João, sobre os demais apóstolos. Para Paulo, a maneira como ele estava servindo a Deus era a maneira certa, e a maneira como os apóstolos começaram a seguir Jesus era a maneira errada. Quem era Saulo? Quem era Paulo? Mesma pessoa. Os irmãos estão entendendo a mensagem, irmãos? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Paulo morava em Tarso. Não sabemos com que idade ele foi para Jerusalém. Porém, acredita-se que Paulo tenha ido para Jerusalém, porque era normal os pais enviarem seus filhos para Jerusalém para estudar aos pés de um professor. E diz a história